No vídeo de hoje, John Arias no Palmeiras. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira, o impacto dessa contratação, o recado que o Palmeiras passa no mercado, o encaixe do Arias no time, como é que a gente imagina. Esse vai ser o primeiro papo. Segunda parte do vídeo, Arias traidor? Torcedor do Fluminense, nessa revolta com o Arias, ele está demonstrando um sentimento compreensível, legítimo ou exagerado? Vamos chegar a alguma conclusão nesse papo aqui. Primeiro você vai dar um like no vídeo, vai se inscrever no canal, vai deixar o sininho das notificações ativado, rumo a 460 mil inscritos por aqui. E se você tiver a oportunidade nesse domingo, mexa-se, cuide do seu corpo, vai dar uma caminhada, leva a família, leva os meninos, faz alguma coisa por você. Hoje eu vou fazer a minha musculação normal até domingo, Jorge. Porque amanhã não tem como, amanhã vai ser o meu dia off, que eu vou passar mais um dia de gravações lá do projeto do GNT. Então, vambora, você vai adaptando a tua agenda, mas o importante é você sempre achar um espaço para cuidar de você. Certo? Nosso papo de coach do domingo. Muito bem. John Arias, 25 milhões de euros. Realmente é uma contratação muito impactante do ponto de vista financeiro. Importante lembrar que o Arias saiu do Brasil por 17 milhões de euros. O Fluminense ficou com 11. A negociação poderia chegar a mais de 20, 22, mas os bolos não foram batidos, então o custo ficou esse aí. Então o Wolverhampton pagou 17 e vendeu por 25. Fez um bom negócio. E o Palmeiras precisou desembolsar um valor muito alto. Nossa, mas é muito caro. Será que vale isso tudo? É importante entender o inflacionamento do mercado. Então, o mercado está inflacionado. Os clubes que negociam com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Flamengo, justamente os três que fizeram as contratações mais caras agora, Paquetá, Gerson e Arias, sabem do poderio financeiro desses clubes, sabem como Palmeiras e Flamengo estão estruturados, sabem como o Cruzeiro tem um investidor forte, bilionário e apaixonado. Então isso entra na equação também. Na hora de negociar, a galera, esse aqui dá para sangrar um pouquinho, né? Esse aqui dá para ir um pouquinho mais longe. E o Palmeiras conseguiu ir mais longe do que o Fluminense. O Fluminense tinha a prioridade, não conseguiu chegar no valor, esticou, no máximo a gente pode dar 20. Não dá, não cobriu. E aí o Palmeiras com 25 foi lá e pegou, vai pagar parcelado em 4 anos. Abel, o Palmeiras está contratando em 2026 um reforço de 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, tá, Abel? Ah, não, porque vai pagar em 4 anos, então não foi bem 25 milhões, já fizemos até vídeo no início do ano sobre isso, essa balela que o Abel quis vender numa das coletivas aí do Palmeiras, né, sobre o Vitor Roque. Então você tá lá adquirindo, na hora que você for declarar os seus ativos, eu adquiri esse ativo aqui que custa tanto, aí vou pagar tanto tempo e tal, mas é isso. Então são 4 temporadas, contrato dele até 2029. Acho um reforço, assim, fantástico. O Arias é um jogador tecnicamente muito interessante, muito bom no 1 contra 1. Fisicamente sempre foi um cara de um nível muito alto, de uma entrega muito alta. Acho que é um cara que pode adicionar muita qualidade ao Palmeiras. Fica uma questão hoje, porque você já tem o Alan ali na ponta direita e cada vez mais consolidado e muito bem, né, num crescimento, numa evolução impressionante, fez um gol muito bonito contra o Vitória, inclusive na quarta-feira, tive a chance de narrar, o orgulho de narrar esse gol do Alan na GETV, acho até que foi o primeiro gol do Alan que eu narrei, se não me engano. E você já tem o Alan ali, então existem múltiplas possibilidades, você pode ter um por dentro e um na ponta direita, eles podem se alternar e trocando de posições durante o jogo, jogar o Arias para a ponta esquerda, eu não vejo com bons olhos no primeiro momento. Eu acho que corre o risco de acontecer um novo fator Felipe Anderson. Jogou o tempo todo de um lado na Lazio, quando chegou aqui o Abel botou do outro lado. Eu acho que se o Abel... É difícil, né? Porque você já tem o Alan ali, mas eu acho que se o Abel fizer isso, ele pode perder o que o Arias tem de melhor. Já vi até palmeirenses falando de Alan na lateral direita, né? Um segura mais um pouquinho, o outro mais como um ponta, até porque Kelvin e Giai hoje não passam a menor confiança. E você vê o tamanho do desespero qual é, né? Quando tem torcedor do Palmeiras implorando, não, bota o Alan na direita. Porque os laterais não passam a menor confiança.
Agora, falando em Abel, tem mais duas coisas para falar sobre Palmeiras e depois a gente vai para a segunda parte do vídeo. Primeira, a chegada do Arias, o retorno do Lucas Evangelista, a futura volta do Paulinho, chegada do Marlon Freitas no início do ano, já colocam no Abel uma pressão maior por uma evolução do Palmeiras em 2026. O Palmeiras, nesse momento, está estagnado. O Palmeiras, nesse momento, joga um futebol que é abaixo do que já jogou nas mãos do Abel. Verdade que fez um bom jogo contra o Vitória, para ser muito justo, né? De troca de passes, de intensidade. O Andrés Pereira foi muito bem na quarta-feira, mas o Palmeiras não tem conseguido apresentar isso de forma regular, de forma consistente. O Palmeiras ainda é um time muito dependente da bola longa, do jogo direto, né? Do levantamento para a área, da bola aérea, etc. Então, quando chegam peças, o treinador tem que dar uma resposta. Trouxemos um jogador de 25 milhões de euros. Não dá para passar mais uma temporada sem título, professor. Professor, recado que vem de cima para baixo, da diretoria pro Abel, é isso, trouxemos, tá? E o Palmeiras ainda tá em movimento no mercado. Pode ser que chegue o Nino, pode ser que chegue Almada, enfim. Muitos nomes foram falados nesse início de ano. O recado tá dado, Abel. Estamos oferecendo as peças, quem estava machucado tá voltando. A bola é sua. A bola é sua. O Abel precisa sair de uma aparente zona de conforto. Com essa renovação até 2027, com a garantia da presidente do Palmeiras de que enquanto ela for presidente o Abel não vai ser mandado embora, eu acho isso perigoso. Uma coisa é você dar garantias de longo prazo para um profissional desenvolver o seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa é você deixá-lo tão confortável a ponto dele não se sentir ameaçado independentemente do que fizer. Isso não é cargo vitalício, né? Clube de futebol, treinador do Palmeiras não passou num concurso público que tem estabilidade pro resto da vida. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Não deveria ser assim. Tenho certeza que nas empresas da presidente não é assim. Absoluta certeza. Diretor que não rendeu, profissional que não rendeu, é rua. É rua. Simples assim. Não deu resultado, fez cagada, é rua. Então, acho que é importante que o Abel, que anda muito na defensiva, com muitas justificativas do ponto de vista financeiro, como se o Palmeiras fosse o Novo Horizontino, coitado. E não é. Você ouve os discursos do Abel no início do ano, aquelas primeiras coletivas onde ele só batia na questão financeira, aí falava dos adversários, aí falava que o Palmeiras não era isso tudo de grana, porque, veja bem, o Vitor Roque a gente pagou parcelado e tal, falaram que a gente gastou 700 milhões, mas não é verdade. Parecia que o Abel estava falando de um time da Série B do Campeonato Brasileiro. E não é. E o Palmeiras é um clube poderosíssimo do futebol brasileiro. Importante você ter isso em mente. O Palmeiras hoje é uma potência do futebol brasileiro. O Palmeiras é um dos clubes hoje que carregam o futebol brasileiro em termos de grana, de investimento, de trabalho, de estrutura. O Palmeiras está no topo, meu amigo. Então você precisa ter desempenho de topo. A questão é que eu não trato essa coisa de obrigação. Eu não gosto de usar esse termo, tá? Porque o Palmeiras tem obrigação de ser campeão de um título grande todo ano. Eu acho obrigação um termo muito pesado. Eu acho que o Palmeiras tem duas, entre aspas, obrigações, mesmo sem gostar do termo. De competir por todos os títulos e, em alguma maneira, né, de alguma forma, o Palmeiras conseguiu isso em 2025, porque ele foi até o fim do Campeonato Brasileiro com chance de título, foi vice-campeão. E foi até a final da Libertadores. Foi vice-campeão. Não dá para dizer que o Palmeiras não brigou por títulos no ano passado. Isso não dá para dizer. E foi finalista do Campeonato Paulista, perdeu também, né? O único que ele ficou realmente muito distante foi a Copa do Brasil. Então, essa é uma das, entre aspas, obrigações do Palmeiras. Competir. E a outra é competir em alto nível. Com um nível de futebol que seja compatível com o investimento que o clube faz. E um time que chega numa final de Libertadores gastando o que o Palmeiras gastou, passa 90 minutos e não chuta uma bola no gol adversário, ele não está competindo no nível que se espera de acordo com o investimento. Simples assim. Então, essas são obrigações que o Palmeiras tem que cumprir. E a segunda coisa do Palmeiras, para fechar, é passar para o Fluminense, sobre essa contratação do Arias. Ela não resolve todos os problemas, tá? É um adicional, um acréscimo de qualidade
muito relevante ao elenco, por tudo que a gente já falou aqui, mas o Palmeiras ainda tem carências a resolver. Falamos aqui da lateral direita, que é um problema hoje grave, que você joga pro alto e pode escalar qualquer um. Ninguém tá resolvendo, ninguém tá passando confiança. Precisa contratar zagueiro, pode ser que o Nino venha. Precisa contratar volante de pegada. O Marlon Freitas é um volante de saída pro jogo, cabeça erguida, ajuda na construção, pisada na área, lançamento, tem uma qualidade de passe, uma visão de jogo excelente. Não é necessariamente um volante de pegada. Ele precisa ter ao lado dele um volante que faça esse papel de marcação por ele e dê essa liberdade para ele sair um pouquinho mais. E precisa também de um jogador de criação no meio-campo, de um articulador. Então, ainda há carências a serem resolvidas, preenchidas pelo Palmeiras, né, nos próximos dias. Enfim, vamos ver como o Palmeiras vai trabalhar em termos de mercado. Então, não resolve tudo, mas é muito interessante. Então, repetindo, chegou Marlon Freitas, está chegando o Arias, chegou o Arias, não está chegando não, chegou, já foi anunciado. Tá voltando o Evangelista. E quando o Palmeiras perdeu o Evangelista ano passado naquele jogo com o Bahia em Salvador, ali, meu amigo, ali o Palmeiras sentiu demais até a reta final. Fez muita falta o Lucas Evangelista. E o Paulinho voltando em algum momento na temporada, já melhora bem o panorama. Bem, já fica muito mais interessante. Então, Abel, bola tá com você. Fluminense. Vamos lá. O que eu acho do sentimento do torcedor tricolor de traição? Fui traído pelo Arias, eu esperava, eu compreendo. Como eu disse a você, ontem até, no vídeo lá sobre o Textor e tal, eu não quero ter a pretensão, eu acho que eu já cometi esse erro algumas vezes e pretendo não cometer mais. A gente está em constante evolução, né, gente? A gente acerta, erra, muda ou insiste em algumas coisas. Já tive muitas vezes a pretensão de chegar aqui e querer cagar uma regra, e porque o torcedor não pode ser isso, veja bem, cara. É paixão, é muito difícil você controlar isso, é muito difícil você controlar como cada pessoa recebe uma notícia. Porque isso depende dos valores dessa pessoa, das expectativas que ela criou. Cada um pensa de um jeito, sente de um jeito. Quando um jogador que é ídolo, tá? Uma parte da torcida do Fluminense, não sei se toda a torcida do Fluminense, mas já vi vários tricolores tratarem o Arias como ídolo. Ídolo. O cara foi muito importante no Fluminense. Criou uma identificação com o clube. Foi campeão no clube. Quando esse cara, na coletiva de despedida, diz que quando voltar ao Brasil, vai voltar para o Fluminense, porque ele não se preocupa com dinheiro, ele não se preocupa com poder, ele até usou poderio na coletiva, né, que é, né, poder, né, falando em espanhol, que ele não se preocupa com isso. Ele está deixando no torcedor do Fluminense a esperança de vê-lo de novo com essa camisa um dia. E aí, um ano depois, menos de um ano depois, enfim, ele não cumpre a promessa e volta para um clube do futebol brasileiro que não é o Fluminense. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, você, torcedor do Fluminense, que exagero. Nossa, que bobagem, o cara é profissional. Eu não posso fazer isso. Porque futebol é sentimento. E se o torcedor do Fluminense está se sentindo nesse momento traído, a traição no sentido de que foi feita uma promessa que não foi cumprida. O cara chegou, contou um negócio pra gente, uma história pra gente, e ficou aqui esperando. Rapidinho o cara já rasgou o que ele prometeu. Normal que surja uma chateação. Normalíssimo que quando o Arias visitar o Maracanã para enfrentar o Fluminense, ele tome vai a 90 minutos. Normalíssimo. É do jogo. Quantos já passaram por isso? Quantos? O Scarpa mesmo já passou por isso no Fluminense, né? Com a torcida do Fluminense, ele que agora joga no Atlético Mineiro, ele mesmo já falou sobre isso. Coisa mais normal do mundo. Então eu não vou aqui condenar o torcedor do Fluminense por ter um sentimento absolutamente normal. Vou condenar, claro, se partir para ameaça, intimidação, agressão, aí é babaquice, aí é crime, o cara vai ser preso. Mas essa pressão, essa irritação do torcedor do Fluminense, essa tristeza até, em alguma medida, cara, super compreensível. Futebol é isso. Idolatria é isso. Porém, eu tenho uma visão que é diferente, porque eu não sou torcedor do Fluminense. Talvez se isso acontecesse com um dos meus times, né? Eu posso dar até o exemplo. É porque cada um pensa de um jeito. Eu tenho, como já trabalho do lado de cá, eu tenho ainda minhas paixões, né? Todo mundo sabe, torço, sofro, normal, como qualquer um.
Mas por já trabalhar do lado de cá, a minha visão ela é um pouco menos apaixonada do que já foi um dia. Eu era o torcedor de ir pra janela gritar e sacanear o vizinho. Adorava fazer isso. Eu não sou mais esse cara. Eu comemoro aqui quietinho no meu sofá, dou uns berros aqui e tal, e não passa disso. Não... Você vai mudando um pouco a tua relação. A paixão, ela, né, vai diferenciando e tal, porque eu convivo, conheço os caras, muitas vezes me identifico com as histórias, muitas vezes estou torcendo por um cara que trabalha num rival. Um rival que, né, mas eu torço por ele, porque eu sei a história dele, eu sei o caráter dele, a competência dele, eu me identifico e tal. E, enfim, então a minha relação ela é diferente. Quando o Marlon Freitas, todo mundo sabe da minha ligação com o Botafogo. Quando o Marlon Freitas saiu do Botafogo para o Palmeiras, muito torcedor do Botafogo ficou irritado. Tiraram o Marlon Freitas lá do bandeirão, dos ídolos eternos e tal, porque ele foi o capitão do maior título da história do clube, que foi a Libertadores. Então, eu acho super natural que naquele momento o Marlon tenha subido a esse status dentro da torcida do Botafogo. E agora ele sai, vai para o Palmeiras e isso provoca toda uma chateação. O torcedor comum do Botafogo ficou muito irritado. Eu, na condição de torcedor também, e jornalista, e um cara que convive e pensa um pouquinho diferente, eu olhei para aquilo e falei, cara, realmente muito ruim o cara sair para um rival dentro do Brasil. Péssimo. Também não gostei. Olhei para a história do Bandeirão e pensei, cara, é muito complicado você manter mesmo o cara no Bandeirão. O cara vai jogar num rival e vai possivelmente ele vai ganhar algum título em cima do Botafogo, o cara tá lá no Bandeirão, realmente não faz sentido. Pô, que situação de merda, né? Também acho que talvez tenha que tirar. Fiquei refletindo sobre isso. Mas também pensei no seguinte, caramba, tenta se colocar no lugar do Marlon. Eu tô num clube cujo futuro é incerto. Os salários estavam atrasados no início do ano. Vem a proposta do Palmeiras, que é uma potência do futebol brasileiro, que pode me oferecer condições melhores do que o Botafogo hoje, para disputar títulos e tal, elenco, trabalho de comissão técnica, diretoria. Aí o cara tem que pensar, como eu sempre digo, nele e na família dele, na carreira dele e na família dele. Naquele momento, ele tomou a decisão que achava melhor para a carreira e para a família. Então nessa hora eu falo, o que eu vou fazer? Eu assinei um contrato de 3 anos, rompi o contrato 6 meses depois, paguei a multa e saí e fui para outro projeto. Isso acontece. Isso acontece. Vai gerar uma chateação em alguma parte? Talvez. Nesse caso nem foi, né? Eu saí da TNT, pô, foi tão bonito, assim, o que a gente viveu lá, pô, eu amo tanto aquele lugar, as pessoas que estão lá. Todo mundo entendeu. Mas isso pode acontecer. Porque é profissional. Por mais que você tenha ligação afetiva, pô, dói, né? Dói. Você olha para um projeto futuro, você fala, caraca, que legal. Mas dá uma dor, irmão, você largar, pô, o projeto que foi a tua vida, 18 anos, dói, que... É uma dor quase física. Mas você tem que lidar com aquilo. A vida profissional, ela tem caminhos que muitas vezes você não espera. Então, beleza, nós vamos, né? Dói, mas nós vamos. Então, é profissional. Então, eu administrei, em termos de sentimentos, essa saída do Marlon do Botafogo para o Palmeiras dessa forma. Eu enxerguei dessa forma. Mas o torcedor, ele não tem a obrigação de enxergar dessa maneira. E o caso do Arias, eu acho que ele é um pouquinho mais profundo porque tem essa promessa do Arias de só jogar no Fluminense no Brasil, de quando voltar pro Fluminense. Então isso piora as coisas. Não acho mesmo, posso estar sendo super ingênuo, super ingênuo, não acho mesmo que o Arias tenha ensaiado um discurso mentiroso naquele momento. Eu acho que era o que ele sentia. Eu acho de verdade. Posso ser um babaca. Eu sou meio trouxão mesmo, acontece, né? Às vezes as pessoas me fazem de bobo, às vezes eu finjo que sou bobo, tem isso também. Mas eu às vezes acredito demais nas pessoas. Eu acho que naquele momento era o que o Arias estava sentindo. O desejo de voltar, de só jogar, não se enxergar em outro clube no Brasil. Até porque eu também acho que quando o Arias sai, quando qualquer jogador sai para a Europa, e esse era o sonho do Arias, ele queria jogar na Europa, ele deixou isso claro muitas vezes, Europa, Premier League e tal, pum, aconteceu. Você não vai esperar voltar no ano seguinte. Quando isso acontece, você espera ter uma carreira longa na Europa. E aí quando você volta, dificilmente você vai voltar com muitas propostas, porque você já vai estar no final da carreira, é um caminho meio natural você voltar para o clube do teu coração, o clube onde você foi ídolo, o clube com quem você se identificou mais, etc. Né? Eu acho que era isso que estava na cabeça do Arias. Só que, como eu disse, as carreiras
elas muitas vezes ganham rumos diferentes, né? Na minha cabeça estava cumprir meu novo contrato de 3 anos, fazer outro de 3, de 5 e seguir a vida e ficar lá 20, 30 anos. Surge uma outra oportunidade, você repensa, você recalcula a rota, você tem que tomar uma decisão que é difícil. Então acho que isso é o que aconteceu com o Arias. Não acho de verdade que ele tenha dito aquilo para enganar o torcedor do Fluminense. Deixa eu falar umas palavras bonitas aqui para enganar esses trouxas, daqui a um ano se pintar uma proposta eu vou para outro clube. Não acho. Eu acho que era o que ele sentia no coração naquele momento. Só que a gente vai aprendendo na vida pública, né, de carreira pública, não do setor público, mas de pessoas que são expostas, e o Arias é um cara exposto, a gente vai aprendendo que nem sempre aquilo que está no coração pode ser dito. Porque às vezes você não pode cumprir, porque às vezes não vai ser interpretado da melhor forma, não vai ser compreendido da melhor forma, às vezes as pessoas vão distorcer, às vezes as pessoas vão ter muita má vontade, por uma série de fatores. No caso do Arias é um dos primeiros que eu citei aqui, porque você não tem a garantia de que vai cumprir. Não tem a garantia. Porque você pode até querer recusar a venda, mas aí rola a pressão do clube que quer fazer caixa. O Wolverhampton vai cair para a segunda divisão, o orçamento dele vai reduzir drasticamente na temporada seguinte, então ele precisa fazer caixa. Então, para ele, um puta do negócio, ele pagou 17 e vendeu por 25. Puta negócio, ainda lucrou com a operação. O Arias não foi muito bem lá, foram 2 gols e 1 assistência nesse período, não teve uma grande passagem pelo Wolverhampton, recuperou uma grana, pegou um espacinho de folha e abriu. Excelente para os caras. Então, às vezes você quer ficar, mas o clube meio que te convida a sair, sabe? Apitou a proposta. Pô, mas é um rival do Fluminense, pelo amor de Deus, irmão, mas é a proposta. Às vezes é o empresário que faz essa pressão também, precisamos acertar, é o melhor para sua carreira, é o melhor para todos nós, o empresário pensa na comissão, etc. Então, é muito difícil para o jogador garantir esse tipo de coisa. É preciso evitar falar esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente não pode ser 100% sincero, a vida vai nos ensinando isso, a gente não pode, e aí é que tá. Aí muitas vezes as pessoas reclamam de falta de transparência. Nossa, as pessoas têm um discurso cada vez mais engessado, elas não são autênticas, a gente nunca fica com a sensação de que está tirando tudo que o cara pensa. Sim, porque se o cara fala tudo que pensa, ele sofre consequências disso. Então o discurso ele tem que ser cada vez mais ensaiado, pensado, estruturado, né? Você precisa ver o limite do discurso, até onde você pode ir. Então, eu acho que o caso do Arias é uma lição muito grande para o jogador de futebol, de uma maneira geral. Esse tipo de promessa não dá para fazer. Não dá para fazer porque, se não rola, o torcedor fica muito chateado. E poderia ter sido pior, ele poderia ter ido para o Flamengo. Imagina, ele poderia ter ido para o Flamengo. O Fluminense ainda exerceu, eu quero falar também disso para fechar o vídeo, teve o prazo para exercer a prioridade e não conseguiu. Se o Fluminense chegasse nos 25 milhões, o Arias voltaria para o Fluminense. Seria um negócio péssimo, tá? Para o Fluminense. Porque o Fluminense ficou com 11 milhões da venda. A venda já foi, para um jogador que estourou do Brasil, do nível do Arias, já foi uma venda, na época, abaixo do que se esperava. Já foi decepcionante. O que ficou para o Fluminense foi ainda mais decepcionante. Então o Fluminense vendeu o cara, ficou com 11 milhões, e pouquíssimo tempo depois ia pagar 25, ia pagar 20, o Fluminense esticou a corda até os 20. Falou, em 20 eu chego. O Fluminense teria condições de fazer um movimento como esse? Claro que não, o Fluminense ia fazer uma loucura. Como já fez não sei se loucura, mas fez um negócio não tão bom assim quando vendeu o Arias pelo valor que vendeu. E pagar 20 agora ia ser uma loucura. O Fluminense não tem condição de fazer isso. Tanto que ele não conseguiu cobrir. O máximo que ele chegou foi nos 20, sabe Deus como é que ele ia pagar esses 20. Então o Fluminense teve a oportunidade, mas ele não tinha condições para isso. E aí o Arias tem que seguir a vida dele. Ele não pode perder a oportunidade de vir para o Palmeiras, de poder ser campeão da Libertadores, de poder ser campeão brasileiro, para ficar no Wolverhampton lá encostado, jogar a segunda divisão inglesa no ano que vem. Não faz o sentido, não faz nenhum sentido. Então, pensando com a cabeça do Arias, pensando com a cabeça de qualquer jogador profissional, ok. Pensando com a cabeça do torcedor do Fluminense, que está chateadíssimo nesse momento, ok também. Acho que ficam lições para todo mundo, né? Torcedor ter cada vez mais pé atrás com esse tipo de discurso. Eu volto, mas volto só para cá, hein? Eu não me vejo jogando em outra camisa, com outra camisa, nunca mais. Aí você tem que olhar aquilo e falar, sei.
ser mais cético quando houve esse tipo de discurso e fica um aprendizado para o jogador. Não dá para falar isso. Não dá para prometer o que você não tem a garantia de que vai cumprir. E é o que acontece com o Arias e ele vai ter que lidar com as consequências disso. É a vida. É o que eu penso. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. A vida, como eu sempre digo, tem as suas nuances. Os episódios, né, eles precisam ser analisados caso a caso. Cada um com a sua especificidade, cada um com a sua particularidade, né? A gente pode ter uma régua que vai balizando a maioria das nossas ações, mas a gente pode ser um pouquinho mais flexível num determinado tema, um pouquinho menos flexível em outro tema, dependendo das circunstâncias. É o que eu sempre estimulo a galera a fazer aqui no canal, certo? Bom domingo, aproveite com a sua família, com as pessoas que você ama, ou se você vai ficar sozinho aí, quietinho no seu canto, curta também, né? Cuidado aí com o que você lê, absorve, procure boas leituras, procure assistir coisas que vão, edificar a sua mente. Se você puder ir na casa de Deus hoje, no domingo, você que tem essa fé, faça isso. Você que está trabalhando, bom trabalho para todo mundo, bom plantão. É isso aí. E que seja uma semana abençoada, a semana que virá. Amanhã, vamos falar de Santos Futebol Clube no canal. Decisão hoje em Bauru. Muito provavelmente vamos falar do derby também, Corinthians e Palmeiras. Esse domingo promete. Amanhã nos vemos aqui ao meio-dia. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.